Olá, graça e paz. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, e seguimos dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Atos dos Apóstolos. Não esqueça, comente aí, faça suas perguntas, ative o sininho, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta mensagem com outras vidas que também serão edificadas em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus no capítulo 7 hoje do livro de Atos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão deste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor.
Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava, e no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos entregar ou transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinava aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura as minhas mãos que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por intermédio, pelo ministério de anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Pois bem, este é um dos sermões mais lindos do Novo Testamento, no livro de Atos. Estevão, um diácono da igreja, homem cheio do Espírito Santo, ele pregava com tamanha autoridade, ousadia e sabedoria, que deixou o sinédrio muito enfurecido. Então os levaram para julgá-lo. E perante o sinédrio ele fez essa defesa linda:
onde ele começa desde os patriarcas até os dias de Cristo, anunciando o Evangelho, mostrando como Deus foi se revelando e como ele foi apresentando o Evangelho através de uma aliança, do qual Deus foi alimentando essa aliança com promessas até que chegasse a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Interessante que ele termina esse discurso, esse sermão, num ato de confronto. Lá no verso 51, ele termina dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que Estevão está dizendo? Que todo esse conto, toda essa história registrada neste capítulo, esse sermão, essa defesa da fé que ele faz, ele vem relembrando que sempre o povo de Deus resistiu à pregação, às profecias bíblicas, resistiram aos profetas, não deram ouvido, mas de maneira obstinada abandonaram o Senhor. Ele lembrou, por exemplo, o caso de Moisés, que quando sobe ao monte, fica ali 40 dias e 40 noites, o povo pede a Arão para construir um objeto de culto, e ele recolhendo aquilo que tinha de ouro das pessoas, do povo, ele constrói um bezerro de ouro. E é feito ali um culto a um Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro. Ali, Deus ficou furioso com o povo. Mais tarde, esse mesmo povo é levado para o cativeiro Babilônia por causa dos seus pecados, sempre rejeitando a pregação para voltar-se para Deus. Agora, Estevão relembra a esses homens que eles têm resistido ao Espírito Santo, porque quem resiste à pregação do Evangelho está resistindo ao Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E diz que esses homens, ao rejeitar Estevão, ficaram enfurecidos em seus corações. Diz que eles rilhavam os dentes, ou seja, tamanha fúria. E eles retiraram Estevão dali, decididos por um julgamento final, levaram Estevão para ser apedrejado. Diz o texto que o jovem Saulo, mais tarde, apóstolo Paulo, esse jovem, seguidor do judaísmo, um homem zeloso, criado aos pés de Gamaliel, estava ali presente e consentia na morte de Estevão. Não sabemos se ele votou favoravelmente, mas ele estava ali. Ele carregou as vestes depois de Estevão, que foi apedrejado. Mas interessante que aqueles homens que eram os líderes do Sinédrio, 70 homens, que deveriam ser as pessoas extremamente equilibradas e cheias do Espírito Santo, eles resistiam ao Espírito Santo. Eles se opunham à obra do Espírito Santo. Quem estava cheio do Espírito Santo era Estevão, que era um homem equilibrado, que trazia palavras de paz, de salvação. E diz o texto que enquanto eles o apedrejavam, Estevão orava por eles. Estevão intercedia por eles para que não fosse sobre eles imputado o pecado deles. Nos faz lembrar da oração de Jesus, estando na cruz, para que os pecados também não fossem imputados sobre aqueles que o crucificaram. Que capacidade de interceder no meio da dor. Somente alguém tomado pelo poder de Deus, alguém totalmente entregue nas mãos do Senhor. Amados, nós demonstramos a verdadeira religiosidade, a verdadeira fé, pela maneira como nós reagimos diante das circunstâncias adversas na vida. Quando as pessoas nos espremem nas circunstâncias mais adversas, ao invés de encontrar uma pessoa raivosa, vingativa, elas precisam encontrar o melhor de nós, ou melhor, o melhor de Deus em nós. Que nós possamos glorificar Cristo assim com as nossas vidas. Como este homem, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Quanto mais apertaram, mais ele produziu algo que glorificasse o Senhor e abençoasse as vidas. Um intercessor, um homem cheio de sabedoria para pregar, um coração cheio de graça e de amor. Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima.